Pastor Ed, a gente precisa de uma igreja para chegar em Jesus, para falar com Deus, ou a gente pode ter um contato direto? A igreja como fenômeno sociológico, instituição, às vezes ajuda, às vezes atrapalha a peregrinação espiritual. O que está ocorrendo? Por que o movimento evangélico está promovendo as separações? Por que a Igreja Batista da Água Branca incomoda tanto as outras igrejas evangélicas? Olha, que mais que os haters de outras igrejas escrevem? A gente precisa dar um dízimo para a igreja para ter a salvação, ter os pedidos atendidos? Na Igreja Católica eu vejo o Papa Francisco como um conciliador. No entanto, eu não enxergo isso em algumas igrejas evangélicas. O que está ocorrendo? Por que o movimento evangélico está promovendo as separações? Eu acho que o movimento evangélico no Brasil, ele está vivendo um deslumbramento com o seu crescimento, está vivendo um rescaldo de ter sido durante muito tempo uma minoria perseguida, ridicularizada, ostracizada, ignorada. A história brasileira mostra que o protestantismo no Brasil, ele floresce debaixo de perseguição. Ela tem força agora, ela tem representatividade numérica, tem representatividade política, tem poder econômico, tem mídia de massa. Verdade. Agora ela está encontrando o seu lugar na sociedade. E acredito que o que estamos vivendo hoje é um processo de afirmação de identidade religiosa. Nós evangélicos existimos, queremos ser respeitados, prestem atenção em nós. O Papa Francisco pode ser conciliador, porque o Vaticano é uma potência. Quando você é minoria, quando você é pequeno, quando você precisa se afirmar, então o grito tem que ser um pouquinho mais alto. Parece que no processo histórico eu estou enxergando que a igreja evangélica está encontrando o seu lugar na sociedade e está nessa fase de afirmação até chegar o momento da contribuição mais conciliadora. A gente precisa dar um dízimo para a igreja para ter a salvação, ter os pedidos atendidos? De jeito nenhum, em absoluto. A igreja vive da contribuição voluntária dos seus frequentadores. Perfeito. A contribuição é voluntária, não pode ser obrigatória. Mas tem algumas igrejas que forçam a barra. Elas forçam a barra porque é um mecanismo de manipulação, de ignorância, exploração da fé popular. E quando você lida com o desespero humano, Bonfá, imagina uma pessoa que tem o seu pai enfermo, que tem um filho enfermo, que tem a mãe enferma. Essa pessoa, ela está desesperada e se eu disser para ela que se ela subir a escada de joelhos, ela vai alcançar a graça da cura do filho, se ela acender uma vela, se ela amarrar uma fita, se ela pendurar um cordão, ou se ela entregar uma oferta numa creche, num projeto social, numa obra assistencial, ou se ela entregar o dinheiro na minha igreja, provavelmente ela vai fazer. No desespero as pessoas vão fazer isso. É isso que torna nefasto o uso da religião como negócio. O que ocorre com quem vem ao culto e não dá o dízimo? O dízimo não é uma condição, Bonfá. O dízimo não é uma mensalidade de clube, o dízimo não é uma obrigação. O dízimo é uma expressão de generosidade, de solidariedade. Então não ocorre nada. Para que serve o dinheiro? O dinheiro, na sua função mais óbvia, é para transação de mercadorias. Agora, em segundo lugar, o dinheiro confere poder. Com dinheiro você pode. Esse é o grande problema. Por isso é que na Bíblia Sagrada, especialmente Jesus, trata o dinheiro como uma divindade, que tem nome, Mamon. O dinheiro é uma potestade. O conceito de potestade na Bíblia Sagrada é muito interessante. Potestade é aquilo que não é uma pessoa, mas funciona como se fosse. Então, por exemplo, você pega um sujeito, conversa com ele é agradabilíssimo, ele é uma pessoa simpática, ele tem, pelo menos na sua expressão verbal, determinados valores, você acha que ele é um homem de bem e etc., mas quando você o vê votando no Congresso, você desconhece aquele cidadão porque ele
tomar determinadas atitudes que ferem aquilo que individualmente parece ele expressou. Por quê? Porque o Congresso é uma potestade. O Congresso Nacional, a Câmara de Deputados, é uma potestade, tem vontade própria, manipula consciências, manipula interesses, seduz. O dinheiro é uma potestade. O dinheiro reivindica a lealdade, o dinheiro determina prioridades, o dinheiro qualifica relações humanas ou desqualifica. Eu lembro de um pregador inglês, John Wesley, que ele dizia que assim que eu ganho, que o dinheiro chega ao meu bolso, eu dou um jeito de me livrar dele para que ele não encontre o caminho do meu coração. E esse era um princípio de generosidade de John Wesley, esse pregador metodista inglês. Por que a Igreja Batista da Água Branca e Babel, onde nós estamos gravando agora aqui em São Paulo, incomoda tanto as outras igrejas evangélicas? Olha, eu não tenho essa medida do quanto que a gente incomoda as outras igrejas evangélicas. Uma certa medida que eu tenho é o que eu recebo de comentários nas minhas mídias sociais e os ataques que são feitos à nossa identidade comunitária. O que falam? Nos chamam de comunistas, marxistas, socialistas. É irônico, porque eu pessoalmente não acho que isso deveria ser xingamento. Quem fala isso parte do princípio que ser capitalista é legal, que ser neoliberal é legal, é que eu não posso ser socialista, eu não sou, mas se eu fosse, ou eu não posso ser comunista, não sou, mas se eu fosse, você pode ser capitalista e eu não posso ser comunista, quer dizer, eu acho equivocado isso. Eu não tenho nenhuma identificação com as ideologias de esquerda, mas as pessoas acham que sim. Isso me faz lembrar Dom Helder Câmara. Ele disse que quando eu digo que precisamos repartir o pão com os pobres, eles dizem que eu sou um bom cristão. E quando eu começo a questionar as causas da pobreza e lutar para enfrentar as causas da pobreza, eles dizem que eu sou comunista. Nós temos uma identidade comunitária que é construída na perspectiva da generosidade, da solidariedade, e temos a pauta da justiça social na nossa agenda. Então, talvez isso incomode algumas pessoas por conta de ver no marxismo, no comunismo, no socialismo, especialmente um ateísmo, né? E dentro daquela visão de que as revoluções comunistas e socialistas perseguiram os cristãos e os países chamados da Cortina de Ferro perseguiram os cristãos e esse ateísmo de Estado. Então eu compreendo quando as pessoas dizem, se você é cristão, você não pode ser comunista. Eu só não compreendo que elas tratem com naturalidade, se você é cristão, você pode ser capitalista. Isso eu não compreendo. Que mais que os haters de outras igrejas escrevem? Os haters dizem que nós somos liberais, nós somos frouxos na nossa moralidade, e que aqui pode tudo, o que também não é verdade. O que aqui a gente não faz é segregar pessoas, é rejeitar pessoas, é excluir pessoas da nossa convivência. O que nós entendemos é que a experiência de transformação pessoal é uma experiência mística e isso é uma experiência pessoalíssima. Eu não posso impor sobre você a sua fé, a sua crença, determinar o seu caminho e nem ditar regra de como você deve viver. Eu não devo dizer para você, olha, Bonfá, se você se comporta dessa maneira, você não é bem-vindo aqui. Eu penso que a igreja é o lugar onde todas as pessoas são bem-vindas e cada pessoa dentro dessa grande comunidade que é a igreja está num momento, num estágio da sua peregrinação espiritual
espiritual, está no momento do enfrentamento das suas sombras, dos seus monstros internos, das suas feridas interiores, dos seus sofrimentos. A gente não sabe o que viveram as pessoas antes de chegarem até nós. Pastor Ed, a gente precisa de uma igreja para chegar em Jesus, para falar com Deus, ou a gente pode ter um contato direto? Tem um contato direto, é isso que quer dizer na linguagem bíblica e na fala do apóstolo Paulo, que existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. É isso que a gente fala quando a gente faz orações, é em nome de Jesus, amém. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, isto é, tudo o que nós podemos saber a respeito de Deus, nós o sabemos por causa de Jesus, e todo o nosso acesso a Deus é mediado por Jesus, e todo o acesso de Deus a nós é mediado por Jesus. É isso que quer dizer. Entretanto, historicamente, as pessoas que têm uma experiência mística com Cristo gostam de estar entre os seus pares e de formar comunidades. A igreja, como fenômeno sociológico, instituição, às vezes ajuda, às vezes atrapalha a peregrinação espiritual. Mas a comunidade, ela é a consequência natural da experiência mística com o Cristo. Tanto que a Bíblia Sagrada diz que a igreja é o corpo místico de Cristo. Então, se eu tenho uma experiência com o cabeça da igreja, que é o Cristo, eu tenho uma experiência com o corpo, que é a comunidade. Essa comunidade mística. Nosso papo tá bacana, né? Não terminou. Algumas pessoas que estão nos vendo agora podem estar pensando em se matar. Como é que a Igreja Batista da Água Branca enxerga esse tipo de atitude? Gays, lésbicas, travestis, transexuais, transgêneros são bem-vindos aqui na sua igreja? Nós não somos uma igreja inclusiva, nós somos uma igreja acolhedora. Pessoa aqui na IBAB pode fazer sexo antes de casar? Eu brinco na nossa comunidade que a igreja é o lugar onde o Jair Bolsonaro e o Boulos se chamariam de irmãos. Questão do aborto. Falar assim, bom, você é a favor ou contra?